vídeo de hoje, como eu falei anteriormente, eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente utiliza para pintar a técnica Bauer-Malerai. Eu vou falar quais são os materiais fundamentais, quais são os melhores e o que você pode fazer com eles. A pintura Bauer a gente pode aplicar em praticamente o que a gente quiser. A gente pode pintar peças de madeira principalmente, mas nós podemos pintar também cerâmicas, né, como essa peça aqui. Nós podemos pintar tecidos, objetos inusitados, né, algumas madeiras rústicas ou palha. A gente pode pintar peças de metal. O Bauer também é muito aplicado, né, em peças de metal. E ele é bastante versátil, né? A gente pode pintar pedra, papel, enfim. Mas principalmente quando a gente pensa em Bauer, a gente pensa em peças de madeira, né, natural ou de MDF. Então eu vou me concentrar um pouco nesses dois materiais. O MDF é um material hoje mais acessível, mais fácil de ser encontrado. Ele não requer nenhum tipo de preparo especial. A peça já vem pronta para receber a pintura. Tá? O máximo que a gente pode fazer é, às vezes, em algum cantinho, lixar com uma lixa bem fininha para retirar alguma rebarba, mas a gente não deve nunca lixar a superfície do MDF, porque isso vai, na verdade, fazer com que a gente risque a peça e não que dê um bom acabamento. Já peças de madeira natural, como por exemplo essa que é de pinos, aí sim elas necessitam de uma preparação prévia. A gente lixa e aí eu recomendo que você tenha pelo menos dois tipos de lixa. Lixa para madeira 220, que é a mais usada, e uma lixa d'água, uma lixa bem fina, essa por exemplo, número 500, para fazer os acabamentos. A gente lixa primeiro com a 220 e se você quiser pintar uma peça e deixar o acabamento natural do Pinus, por exemplo, aí você deve aplicar uma seladora incolor. Eu uso essas que a gente compra em loja de materiais de construção, tem de várias marcas. É uma seladora à base de água, tá? Ela tem uma secagem rápida e depois que você aplicou uma única demão com um pincel mais largo e deixou secar completamente, sempre bom deixar de um dia para o outro. Aí você volta a lixar novamente, tá? A seladora a gente tem que lixar após a aplicação também, para a superfície ficar bem lisa, bem uniforme. Então, esses são os materiais, vamos dizer, mais básicos de suporte para a pintura Bauer. Agora, se a sua peça de madeira tiver algum defeitinho, né, às vezes o pinus natural ou a peça de madeira mesmo, né, feita sem nenhum acabamento, se você não vai cobrir com tinta, ou mesmo se ela tem um defeito, um buraquinho, você pode usar um produto como esse, que é uma massinha, né, para a gente aplicar em madeira. Existe de outras marcas, a gente compra em loja de materiais de construção, e esse tipo de produto, ele tampa os buraquinhos e ele tem a cor natural da madeira. Se você vai pintar ou não, ele não vai aparecer, tá? E depois de aplicar e depois de seco, você lixa novamente. Isso seria o preparo assim, mais básico das peças antes de pintar. Existem alguns acabamentos diferentes na pintura Bauer, né? Deixa eu colocar meu material aqui, fica mais fácil para mostrar para vocês. A gente tanto pode pintar a peça com uma cor de fundo, simplesmente, né? Escolher uma cor e aplicar, como a gente pode criar alguns efeitos, né? Fazer alguns acabamentos de pátina, pátina envelhecida, pátina lixada, uma pátina com, vamos dizer, várias cores, né? Uma pátina estilo decapé, né? E às vezes também a gente quer dar para madeira natural, para peça crua, um acabamento escurecido, um tom de madeira, né? Que ela fique com esse tipo de aparência, como se essa madeira aqui é um compensado de virola, por exemplo, ficasse com uma cor de madeira mais nobre. Para fazer esse tipo de acabamento, aí existe um produto muito bacana que é o médium envelhecedor. Tá? O médium envelhecedor ele tem uma função também que é a de fazer o acabamento envelhecido depois que a pintura já está pronta, como eu fiz aqui nessa peça. Ó, ela pintada,
e aqui eu usei o médio envelhecedor na cor betume para dar esse acabamento envelhecido. Esse tipo de pátina é muito comum, por exemplo, na pintura barroca. Tá? E o bacana do médio envelhecedor, que ele é a base de água, é que ele tem várias cores também. Então, se você quiser dar uma cor diferente para sua madeira natural, né, vai ficar com essa aparência. Ou se você quiser criar pátinas como essas, né, bem bonitas e bem características do Bauer, você consegue facilmente com esse tipo de produto que é o médium envelhecedor. Tá? É um produto bem legal, como eu falei, a base de água, não tem cheiro e seca rápido. Se você quiser pintar a sua peça com uma cor de fundo, né, você vai preparar a peça e quer dar uma cor de fundo nessa sua peça, né, nesse seu trabalho. Existem alguns produtos hoje disponíveis que são muito interessantes. Por exemplo, essas bases acrílicas com tons pastéis. São bases, né, como a gente usa há bastante tempo, né, todo mundo que pinta conhece base acrílica, mas ela já vem com cores, então é muito legal porque você usa essa base, né, você aplica na peça e a peça já está com fundo, aí você não precisa aplicar aquela outra demão de tinta, então é bem legal. Um produto que é similar, né, e que tem aparecido bastante hoje em dia, que é similar a essa base acrílica, são as tintas chalk painting, né? Um tipo de tinta, ó, tem de outras marcas, eu vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe uma seleção, essas todas são esse tipo de tinta, a chalk painting. Elas têm essas cores mais pastéis e elas têm uma cobertura muito legal. Então basta você aplicar uma demão, às vezes duas, você já consegue um fundo super bacana para pintar depois do seu motivo. Então eu recomendo essas tintas aqui, né, as chalk paints e a base acrílica com cores, com tons pastéis, para você pintar o fundo das suas peças. E aí a forma de aplicar é depois da peça lixada, se for de madeira natural, ou direto no MDF, aí não precisa fazer nada antes, você aplica essas tintas com um pincel chato, largo, uma trincha, né, aplica uma demão e observa, se você perceber que a cobertura está boa, nem precisa repetir. Caso você tenha que aplicar uma segunda demão, você aguarda a secagem completa e depois aplica essa tinta em seguida. Originalmente, a pintura Bauer, né, quando ela surgiu lá no século XVII, ela era feita com uma tinta caseira à base de caseína, que é uma proteína do leite. Ela era uma tinta que durava pouco, ou seja, tinha que ser preparada e usada logo em seguida. E também era uma tinta que tinha assim poucas opções de cores, né? Por isso as pinturas mais originais, né, as primeiras, elas não tinham uma gama, uma variedade de cores tão grande quanto a variedade de cores que a gente encontra hoje nas tintas que a gente compra. Por isso que muitas pessoas falam também que tem algumas cores que na pintura Bauer-Malerai a gente não deveria usar, porque não são, vamos dizer, originais. Naturalmente, isso é uma coisa que é muito de cada um. Eu acho que a gente tem que usar hoje os materiais que a gente tem à disposição e explorar o máximo possível esses materiais. Então a gente tem aí uma variedade de cores assim, imensa. E não tem por que a gente não usar as cores que a gente tem hoje em dia, só porque antigamente os artesãos que pintavam Bauer ficavam mais limitados a uma paleta de cores, vamos dizer, primárias, né? Então tinha o azul primário, tinha um tom de amarelo, tinha um tom de vermelho, alguns tons de marrom e alguns tons de verde. Então, por exemplo, no Bauer mais antigo, a gente não vai encontrar peças em tons de violeta, porque esse tipo de cor, né, nas tintas usadas naquela época não se conseguia. Mas hoje em dia a gente pode usar e explorar melhor os materiais que a gente tem à disposição. Essa é a minha opinião. Bom, e falando sobre as tintas que nós temos à nossa disposição hoje para pintar o Bauer, a melhor tinta, a mais indicada, que oferece um resultado melhor, é a tinta acrílica decorativa. Tá? Então eu vou mostrar algumas opções aqui de acrílicos decorativos, as opções que eu uso. Então a gente vai encontrar essas tintas em potinhos assim menores,
em potes maiores, deixa eu pegar aqui, ó, em frascos maiores também, e numa gama de cores, assim, imensa, né? E quem não gosta de cores, não é mesmo, gente? Eu adoro. Então eu gosto de explorar todas elas. E os acrílicos decorativos, eles podem ser encontrados em 3 tipos de acabamentos. Então a gente tem o acrílico decorativo brilhante, que é esse aqui, e alguns estilos do Bauer, né? Por exemplo, né, no meu livro eu mostro em algumas regiões, como em alguns países, por exemplo na Rússia, eles gostam muito do acabamento com brilho, no México também. Então a gente pode fazer algumas das técnicas diretamente com o acrílico decorativo brilhante, tá? Mas o Bauer original, ele é pintado com acrílico decorativo fosco, que é essa aqui da opção do meio, que são essas que eu mostrei aqui no início, né, quando eu comecei a colocar os acrílicos na mesa. E uma outra opção de acabamento que a gente vai usar também é o acabamento metálico, para alguns detalhes, naturalmente, né? Então, algum detalhe que você quer imitar ouro, prata, um cobre envelhecido, fica muito bacana. E os acrílicos, eles são solúveis em água, são tintas que não são tóxicas, não tem cheiro forte e secam muito rápido, então são tintas muito práticas. E tem a consistência ideal para a gente pintar. Eu vou mostrar para vocês já já. O que eu quero mostrar aqui é sobre a aplicação da tinta acrílica decorativa com ou sem o fundo. Muitas pessoas têm algumas dúvidas com relação a isso, né? Se a gente deve sempre aplicar uma base de fundo ou se a gente vai direto com a tinta na peça. Os acrílicos decorativos têm uma cobertura excelente, nós não precisamos passar uma base antes, tá? Então aqui eu mostro, né, e nesse espaço eu não coloquei a base, a tinta vai cobrir super bem. Se você quiser aplicar uma base primeiro, você vai notar que a cor, né, a tinta quando você aplica sobre a base, ela até fica um pouco mais luminosa, vamos dizer assim, né, porque todas as tintas têm um grau de transparência. Então, se o fundo é branco, se o fundo é claro, ela vai aparecer mais. Então, aí é uma questão de gosto. Eu, nos meus trabalhos, uso os 2 métodos. Tem peças que eu passo o fundo branco antes, tem peças que eu pinto direto com as cores. E aí você vai escolher, né, vamos dizer, o aspecto final do seu trabalho conforme o projeto que você está fazendo. Não existe uma regra assim rígida, tem que usar sempre a base ou nunca use a base, né? Eu acho que aí você tem que escolher qual é o melhor acabamento para o projeto que você vai fazer. Um outro tipo de tinta que a gente pode usar para pintar peças de Bauer é o PVA. O PVA decorativo é também uma tinta que pode ser usada. O PVA ele tem uma característica de viscosidade diferente do acrílico decorativo. A maior diferença, na verdade, é que são tintas de bases distintas, né? Enquanto o acrílico ele é feito com uma resina sintética, uma resina acrílica, o PVA é uma tinta que usa como resina o látex. Então, o PVA tem uma característica muito importante, ele com o tempo, ele pode mofar, embolorar, ele é uma matéria orgânica. Então, às vezes, acontece da gente aplicar o PVA no fundo de uma peça e se ele fica num lugar muito úmido, ele pode apresentar alguns pontos de umidade. Claro que as tintas que a gente compra hoje nas lojas são tintas melhoradas, elas têm antifungicidas, elas são preparadas para serem duráveis, tá? Mas o PVA é importante saber, ele é um produto feito a partir de uma resina orgânica, então ele sofre algumas alterações ali que o tempo traz. Uma outra coisa que pode acontecer no caso do PVA é que o fundo, quando a gente aplica, ele fica mais sujeito a manchar. Conforme você faz uma pincelada e vai corrigir, pode acontecer de no PVA, se você usou ele como fundo, ficar marcado, ficar uma mancha. Isso já não acontece com as tintas acrílicas, tá? Por isso o fundo pintado com acrílico também fica muito bom. O PVA também tem uma consistência um pouco mais fluida.
Originalmente, assim, eu comecei a pintar, gente, há mais de 30 anos, né? E naquela época a gente não tinha tantas opções de tintas com a qualidade que a gente tem hoje. A gente usava o PVA, era a única tinta mais acessível para fazer esse tipo de trabalho decorativo. E a gente fazia as misturas de PVA com pigmento pó xadrez ou pigmento líquido. E o PVA, ele era mais fluido. Então, muitas pessoas como eu que começaram a pintar com o PVA, que é uma tinta mais fluida, a gente sentiu uma diferença porque o acrílico é uma tinta muito mais pastosa, mais consistente. Porém, com a prática, você vai notar que se a tinta é muito fluida, isso dificulta a pintura do Bauer. O Bauer é uma técnica de pinceladas únicas, então uma tinta mais consistente acaba favorecendo a pincelada. E com a prática, você vai ver que usar o acrílico decorativo se torna até muito mais fácil. Tá? Mas ainda assim, tem projetos que eu escolho trabalhar com PVA. No meu livro você vê, no caderno de receitas, cada projeto eu escrevi ali que tipo de tinta eu usei. Em alguns projetos eu usei, por exemplo, tinta guache, que não é uma tinta tão convencional para a gente trabalhar o Bauer, mas que é possível trabalhar perfeitamente com ela. Então eu recomendo que você estude cada projeto que você vai fazer e aí escolha a tinta mais adequada para esse trabalho. De todo modo, a tinta que eu vou mostrar agora na prática como a gente utiliza e o resultado é a tinta acrílica decorativa fosca, que é a mais usada, vamos dizer, a que vai oferecer um resultado melhor para você. Então vamos lá. Bom, e agora eu vou falar dos pincéis, né? Os pincéis, eles são uma parte fundamental na pintura, eu diria essencial, né? O nosso instrumento de trabalho, sem os pincéis adequados, fica realmente mais difícil, se não impossível, a gente trabalhar. Os pincéis usados na técnica Bauer são dois modelos apenas, um pincel redondo e o pincel liner. O pincel liner, ele é mais alongado e mais fino, que serve para a gente fazer detalhes, contornos, filetes. Os elementos, né, o motivo do Bauer, ele é pintado quase somente com um pincel redondo. Isso não quer dizer que a gente não possa usar um pincel como esse, né, um Filbert ou língua de gato, que a gente não possa usar um pincel chanfrado para algum tipo de detalhe. Mas basicamente, e principalmente, né, para quem quer começar ou quem está querendo não investir tanto em materiais, você vai precisar ter pincéis redondos e liner de 2 ou 3 tamanhos, tá? Esse aqui, atualmente eu tenho trabalhado com essa marca, a Ceramic, é uma marca muito boa que a gente encontra aqui no Brasil e que tem uma qualidade muito legal de pincéis para a gente trabalhar o Bauer. Existem outras marcas, eu gosto muito da Cotman, da Winsor & Newton, mas esse é um pincel que atualmente é muito difícil a gente conseguir comprar aqui, então eu tenho evitado de recomendar até pela dificuldade, tá? Mas a Ceramic tem algumas opções, tem essa linha Premium, que é muito legal, essa linha Clear, ela tem um pincel redondo também, mas um pouquinho mais curto o filamento, eu gosto bastante, para alguns detalhes eu acho que ela é uma linha ainda mais indicada. Essa linha aqui, o Mini Brush, eles têm o liner e o redondo, é da Ceramic também. E eu gosto bastante também desse pincel. Ele tem esse cabo mais curtinho, mas ele é bem anatômico e ele é bem gostoso de se trabalhar. E eles têm também essa linha aqui básica, que é um tipo diferente de material. O filamento do pincel aqui, ele é feito de um tipo de nylon, que é um filamento sintético, um pouco mais firme. Esse pincel, ele é muito legal para alguns trabalhos do Bauer, por exemplo, essa maleta aqui de nylon, né, que é um tipo de nylon, uma lona, para pintar tecido, esse pincel é muito bacana. E ele serve também para algumas técnicas em madeira, eu gosto muito de usar ele em madeiras rústicas, na palha, tá? Então eu acho que a gente tem que entender o seguinte, o pincel ele é feito do formato
então no caso redondo ou liner é o formato do pincel, e o material, né, se o filamento é sintético, se é um filamento sintético imitando Marta, é outro tipo de material, se ele é de pelo é outro tipo de material. O filamento também ele é muito importante, porque a gente vai ter um pincel bom combinando essas duas características, né, o formato e o material. Então, basicamente, você vai precisar de alguns pincéis de tamanhos diferentes, redondos e liner, para trabalhar. Uma coisa muito importante na pintura Bauer é que, como a gente vai usar uma tinta acrílica que é mais consistente, o pincel não pode ser mole, ele não pode ser suave. Por isso que pincéis de pelos naturais não são indicados. Eles são tão suaves e levinhos que a tinta pesa demais, então você não consegue fazer aquela pincelada bonita. E a coisa mais importante no pincel para o Bauer, gente, é uma característica que os pincéis têm. Deixa eu até molhar meu pincel aqui que ele estava firminho. A característica mais importante para o pincel é o retorno. A gente chama de retorno, é a capacidade que o pincel tem de retornar ao formato original depois da pincelada, formar essa pontinha. Então, se o pincel forma essa pontinha depois que a gente já pincelou, ele é um bom pincel e ele vai servir para o Bauer. Agora eu vou mostrar na prática, né? Nada melhor do que fazer para a gente entender. Bom, deixa eu pegar outro instrumento fundamental aqui, meus óculos, senão eu não consigo fazer nada. E eu vou mostrar para vocês como é a textura da tinta ideal e como é o funcionamento, vamos dizer assim, do pincel ideal na prática. Esse caderno aqui, que é o meu caderno de motivos, é também um caderno de exercícios. E esses exercícios aqui de pinceladas do Bauer são muito importantes que você faça. O Bauer é uma técnica de pintura muito acessível, porque ela tem uma didática muito clara, então ela é fácil de ser praticada e, portanto, aprendida. Mas a prática é sem dúvida aquilo que vai te trazer o melhor resultado. Então você vai ter que treinar, vai ter que praticar, e o ideal é você fazer isso em exercícios, né? Em folhas de papel, folhas avulsas ou num caderno. Aqui nesse caderno eu trouxe já algumas pinceladas, né? Alguns movimentos que são importantes de você praticar com os seus pincéis. Bom, eu vou pegar esse pincel aqui, ó, é o da Ceramic, a referência 705, número 4. Tá? Eu uso bastante o número 2 e o número 4, e às vezes o número 6. Tá? Mas eu quero mostrar esse aqui, que ele é um pouquinho maior. Aqui eu usei o número 2. O pincel, a primeira coisa que a gente faz é dar uma umedecida nele para soltar os filamentos. Eu uso muito esses paninhos de pia, eu acho fundamental você manter eles úmidos do lado e é neles que eu tiro o excesso de água. Aqui eu já coloquei duas cores da Decorfix Fosca, coloquei o branco e o verde cítrico, é um verde um pouquinho mais claro que esse. E eu vou começar pegando o verde e sentindo a consistência da tinta. Assim, ela tá um pouco pastosa demais, eu vou dar uma ligeira diluída, eu ponho umas gotinhas de água. A tinta, o ponto ideal é uma coisa que a percepção, né, dessa consistência você vai ter com a prática. Mas você tem que sentir que ela não pesa demais no pincel, ela não trava o pincel. E aí você carrega o pincel, como eu tô fazendo, colocando em todo o filamento, tá? E aí você pega a pontinha na tinta branca, tá? Eu tô sentindo o branco bastante espesso, vou umedecer ele um pouquinho antes, tá? Ó, são umas gotinhas, eu sempre tenho também essa bisnaga de água aqui do lado, que é legal pra gente encontrar o ponto ideal da tinta, tá? A tinta tem que ter consistência, ela não pode ser fluida pra gente conseguir uma pincelada bem desenhada do Bauer. Aí então eu volto, carrego no verde, e como eu quero fazer uma carga dupla, eu vou colocar a segunda cor no pincel, que é o branco, pontinha no branco. Tiro o excesso e aí eu venho aqui fazer essa pincelada, Notem o meu dedo mindinho tá apoiado no caderno. Aí eu apoio o pincel, pressiono e vou levantando. Aí você consegue fazer essa pincelada bem marcada da vírgula, que é a pincelada principal do Bauer. Então, olha, eu apoio o pincel, pressiono
os filamentos abrem, ficam arredondados e aí eu vou levantando, ó, e consigo terminar num traço super fininho. Um bom pincel tem que oferecer isso para você e a boa tinta, ela tem que permitir que você faça esse tipo de pincelada. Se for uma tinta líquida demais, você não vai conseguir. Se for uma tinta consistente demais, também não, tá? Quando você vai fazer uma nova pincelada, você tem que carregar o pincel novamente. De tempos em tempos eu lavo o pincel, porque no caso aqui eu estou usando uma carga dupla, com o tempo elas vão se misturando. Então aí é preciso lavar o pincel e recomeçar. Tá? Pincelada. Então esse é o traço, vamos dizer, o movimento principal do Bauer, é a vírgula. E aqui nesse caderno vocês viram que tem uma sugestão de movimentos para você praticar. Eu quero mostrar um pouco agora para vocês o pincel liner. O pincel liner, eu vou até pegar aqui o meu mais fininho, esse é o 2/0, mas tem também um que é o 10/0, ele é mais fininho. Quando a gente trabalha com o pincel liner, ele tem uma característica, ele é mais longo e a gente tem que trabalhar com a tinta um pouco mais fluida para ela correr melhor. Então, ao trabalhar com liner, você sempre vai ter que diluir um pouco mais a tinta. Ó, eu estou pegando água aqui, colocando aqui do lado e aqui a tinta está mais fluida. Vou tirar o excesso aqui. Tá? Não precisa trazer a tinta na virola, que é a parte de metal. A tinta fica concentrada no filamento, tá? Eu vou fazer o exercício do liner aqui. Ó, o pincel liner você vai movimentar do mesmo jeito, você pode pressionar e vai levantando. E ele tem que permitir que você faça um traço bem longo, do tamanho que você quiser. É um tipo de pincel que pode ser usado para desenhar algumas pétalas do Bauer, mas também ele é usado para fazer filetes, as gravinhas, né? As gravinhas são essas espiraizinhas que algumas plantas têm, que a gente usa muito na composição do Bauer para criar aqueles arranjos, né? Entre as folhas e flores, para criar um motivo mais, vamos dizer, mais consistente. Então, pratique também as pinceladas com o pincel liner, tá? Uma outra dica bacana de prática, de exercício, né, para o Bauer, são os guias de pinceladas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou arrumar a minha mesa de novo. Nesses guias eu trago as flores básicas, vamos dizer assim, as primeiras flores, os primeiros exercícios de folhas e de motivos que você vai fazer para praticar o Bauer. Então essa é a rosa Man, ou a rosa mãe, né? Essa é uma rosa bem típica do Bauer também, de 4 pétalas, as tulipas, algumas folhas e aqui também tulipas e florzinhas do campo. Nesses guias você tem todo o passo a passo para praticar as pinceladas de cada tipo de flor, de cada motivo. E no verso você encontra algumas sugestões de riscos para você pintar as suas primeiras peças. Aqui, por exemplo, ó, essas pinturas aqui eu fiz com os riscos que estão aqui nos guias. E esses riscos, né, esses desenhos, esses motivos, vocês podem aplicar em peças diferentes, a peça que você quiser. A ideia do guia de pincelada é justamente que você coloque, por exemplo, ó, um acetato transparente, né, ou uma placa de vidro, enfim, e que você pratique as pinceladas aqui em cima, que você vá, né, fazendo as pinceladas usando os guias como orientação, como eu estou mostrando para vocês. E fazendo esse exercício repetidas vezes, né, quanto mais vezes você fizer, cada vez melhor você vai ficar na prática do Bauer. E você pode tanto limpar o acetato depois de terminar com um paninho úmido, né, retirar essa tinta para usar novamente, como você pode até guardar essas lâminas de acetato que você pintou
até para você ver a sua evolução, né? Eu mostrei para vocês aqui a minha primeira caixinha, né? Algumas das minhas primeiras pinturas, e é muito legal a gente conservar esse material, porque aí a gente vai vendo o quanto a gente foi evoluindo na técnica. E Bauer é prática, gente. Com o tempo vocês vão pintar peças incríveis, vocês vão fazer móveis, vão decorar a casa de vocês, pintar um mural, o que vocês quiserem. O que você precisa para fazer o Bauer é praticar. E pintar o Bauer é uma coisa muito prazerosa. É uma técnica gostosa de fazer, acessível, que a gente vê os resultados rápido, então ela é super estimulante. Então eu recomendo que você pratique um pouco hoje para depois assistir o próximo vídeo, né? O próximo vídeo é um projeto, a gente vai fazer a primeira caixa, né? Se você ainda não fez a sua primeira caixinha, quem sabe no próximo vídeo você vai ter aí a oportunidade de fazer. Então eu espero vocês, até lá!